Mateus capítulo 2, versos de 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Todos. Leiamos a uma só voz. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Assentai-vos, queridos. Mateus capítulo 2, versos de 1 a 12. Hoje pela manhã falamos acerca dos nossos planos para 2019. Somente fazendo a mesma enquete que fizemos hoje de manhã, nós temos aqui um outro grupo que está vindo agora à noite, uma consulta. Quantos aqui já fizeram seus planos, seus projetos para 2019? Levantem uma de suas mãos, por gentileza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Vocês 6 que fizeram seus planos, seus projetos para 2019, quantos de vocês os escreveram? 1, 2. Então, muito bem. Para os 4 que levantaram a mão e não escreveram, esses planos sequer serão gestados se não houver escrita. Você precisa fazer o plano, precisa escrevê-los e deixar em local de destaque para você lembrar, porque a nossa memória é muito curta. Passa um dia, passa outro, quando você vê, você está até negociando o plano que você fez. E como não está escrito, é muito mais fácil do tempo, dos problemas, das situações do dia levarem nossos planos embora. Você fez planos, escreva-os, porque se você não assina o que você mesmo quer, você acha que o outro vai assinar? Não vai nada, ele não é obrigado. Agora, Mateus capítulo 2, versos de 1 a 12, ele nos dá 2 tipos de comportamento. O comportamento que você pode ter em 2019 e o comportamento que você não deve ter em 2019. O contexto é muito simples. Tudo estava ruim, tudo estava uma desgraça e de repente, eis que nasce o menino. Meus queridos, o nascimento de Jesus foi uma convulsão cósmica. No nascimento de Jesus apareceu de tudo. Você tem o texto aqui. Nós temos anjos aparecendo, anjos proclamando, pastores. Nós temos um carpinteiro, que na verdade era pedreiro, porque os móveis eram feitos na época de pedra, mas vamos lá, um carpinteiro / pedreiro chamado José.
você tem uma adolescente chamada Maria, você tem um casal de idosos cuja idosa está gestante chamada Isabel e seu Zacarias, você tem tudo acontecendo de uma vez só. Por quê? Simplesmente Deus está vindo à existência de maneira encarnada. Um evento desse não passa batido. Isso mexe com as estruturas da compreensão de todos os pontos de tudo aquilo que existe. E isso alcança, inclusive, umas pessoas muito esquisitas. Olha só. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei, que rei é esse? Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Muito se fala acerca desses magos. Alguns dizem que eram da província de Malgos, daí eles serem chamados de magos. Outros vão dizer, não adianta, era gente que mexia com esoterismo mesmo. Era gente acostumada a observar os astros e achar que os astros de alguma forma tinham uma correlação com o que acontecia na sociedade. Daí a expressão que eles eram magos. De uma maneira ou de outra, pouco importa. Fato é de que são 3 homens que eles não são de Jerusalém e eles sequer são classificados como gentios. O autor de Mateus diz que eles eram o quê? Magos. Essa é a descrição do autor. Tanto Herodes e tantos magos, a palavra do Senhor diz que os magos perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela aonde? E viemos para... Imagina, você chegar para o interventor federal, que era o caso de Herodes, você chegar para este homem que está responsável por um grupo de pessoas, os quais ele dali não nasceu, e não tem legitimidade daquele povo para ser autoridade, mas ele é o representante do Estado naquela cidade, ele é um interventor. O que você diz para esse homem? Nasceu um indivíduo cujo poder de influência da sua existência bateu lá de onde a gente veio no Oriente. E ele é rei sobre esses judeus. E nós viemos para adorá-lo. Onde é que ele está? Você consegue imaginar alguém falando isso para o nosso governador eleito? Governador, nasceu um menino que ele é rei sobre todos os brasileiros. E nós vimos isso lá na Namíbia, de onde nós viemos. Cadê ele? Mas eu perdi minha faixa? Acabei de ser eleito. Chegar para o presidente eleito: olha, nós vimos uma estrela, e essa estrela estava lá onde nós morávamos, e nós viemos para adorá-lo. Mas eu acabei de ser eleito, nasceu um rei, e ele é rei dos judeus, ou seja, para os judeus, ele é legítimo, não é uma intervenção. Imagina o choque de Herodes. Bom, diante de uma notícia dessa, você tem 2 tipos de comportamento que você pode adotar nesse ano de 2019. Primeiro, vejamos os comportamentos ruins. Vamos lá? Se você trouxe papel e caneta, pode anotar aí. Exemplo de comportamento ruim para o ano de 2019. Ou seja, Juan, Davi, Gabi e Stefani. Não é para imitar este comportamento. Primeiro, verso 3. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes. Em outras palavras, Herodes entrou em estado de pânico. Primeiro comportamento ruim a ser evitado em um novo ano, ainda mais diante de uma grande novidade que para nós é a chegada de um ano onde nós podemos seguir com a nossa vida e tentar fazer projetos e planos de maneira diferente, é a seguinte: cuidado com os alarmes e os pânicos desnecessários. Cuide da forma como você enxerga a realidade. Herodes poderia ter ouvido esta notícia e poderia ter tido outra reação. Sabe qual? Que bom, estou doido para voltar para Roma. Eu não aguento estar no meio dos judeus. A cultura é diferente, a comida é diferente. A minha família, desde que nós chegamos aqui,
A minha esposa, ela quer dormir com meu irmão. Tem minha sobrinha, ela é metida até uma possível... Aliás, a minha família é uma família que cultua a sensualidade. Mal sabia ele que décadas depois isso iria fatidicamente acontecer. Sabe o que ele podia ter feito? Nasceu o rei dos judeus, tomara que ele governe, eu posso voltar para minha casa. E se é criança, até esse garoto crescer, eu já devo até estar morto ou já vou estar velho. Dificuldade nossa, a nossa tendência é encarar a novidade ou notícias que para nós são estranhas. De que forma? Será meu mal, será minha derrota, será meu fim. Nasceu o homem que vai devolver Herodes para Roma. O que ele faz? Pânico, estresse, taquicardia. E na época não tinha ansiolítico, hein? Como é que fazia? Muito maracujá, muita alface, para ver se dava uma baixada na pressão, para ver se dormia. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes. E sabe o que aconteceu? E com ele também se alarmaram quem? Toda a... Sabe o que o pânico faz conosco? O pânico não apenas alarma a pessoa que entrou em pânico, mas pânico também é algo que? Contagioso. Você já reparou o número de pessoas no seu entorno, ou se não você mesmo, que estão em pânico, simplesmente por contágio? Nada aconteceu na vida delas. Outro dia no meu prédio, saindo pela manhã, encontrei um amigo que está sempre sorridente, sempre feliz. Perguntei para ele: está tudo bem, fulano? Não, rapaz, eu estou triste, eu estava com tantas expectativas acerca desse ano, mas eu já li algumas notícias aqui que me deixaram muito apreensivos, vai ser um ano muito difícil. Aí eu olhei para a cara dele na portaria, olhei o relógio, 8h40 da manhã do dia 2 de janeiro. O indivíduo já está apreensivo, 2 de janeiro. Não deu nem o horário comercial ainda, 9 horas. Mas leu uma notícia. Eu falei, mas estava escrito o quê? Mundo vai acabar? E não vai dar para dar um último abraço na esposa? Não tem como chamar os filhos, fazer uma oração antes? Não, rapaz, é acerca da economia. Eles vão tirar todo o dinheiro do senhor do banco antes das 9, por isso você está triste? Não, rapaz, é acerca do comércio internacional. Significa dizer então que o senhor vai perder a sua propriedade lá em Londres? Não, eu não tenho nada no exterior. Pânico. Cuidado com isso. Herodes ficou alarmado e com ele toda a... Mas Jerusalém era para ficar em pânico com essa notícia? Era? Mas não devia ser o contrário? Imagina se pegasse uns judeus de raiz e nós disséssemos o quê? Messias está na boca de nascer. Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. É uma semana de festa. E conforme as pessoas vão vendo o garoto, depois eu vou lá e cada um levar sua oferenda, cada um levar seu presentinho. Mas não, quando o cabeça entra em estado de pânico, o que acontece com o corpo? Todo mundo fica alarmado. A nós que somos pais, muito cuidado com essa generalização do pânico, porque nossos filhos nem sequer sabem sobre o que aquela notícia trata, mas eles olham o jornal e olham para o nosso rosto. Olham o jornal e olham para o nosso rosto. Eles chegam à conclusão. Qual é a conclusão? As coisas não estão bem. Aí criancinha de 3 anos, pânico. 4 anos, pânico. Começa a ouvir o barulhinho do jornal. Ih, aquela hora do terror. Faça isso não, meu amigo. Faça isso não. Coisas para não fazer em 2019. Alarmar-se, entrar em estado de pânico sem necessidade. Veja se a notícia na verdade não traz um ponto positivo. E se não for para você,
Com certeza pessoas se beneficiarão disso, louvado seja Deus por isso. Então, convocando todos os principais, convocando quem? Corda, Tijuca. Então, convocando todos os principais, e mais quem? Juntou o presbitério, indagava deles onde o Cristo deveria o quê? Qual é a resposta? Leiam todos, verso 5. Verso 6, todos. E tu, continuação do verso 6, tendo falado isso, escribas e sacerdotes saíram com esta informação para encontrar o menino. É o que está escrito aí? Terceira coisa para se evitar em 2019. Nem sempre conhecimento da Escritura ou conhecimento teológico nos faz tomar as decisões acertadas. Você imagine o que é para um interventor federal como Herodes perguntar para os escribas e fariseus, para o presbitério à época, onde que vai nascer o rei de vocês? E a resposta? Isso é a mais fácil. Não precisa nem fazer exegese. Belém. Mais alguma pergunta? Não. Tá tranquilo. Qualquer coisa, o senhor fala com a gente aqui, tá? O que eles fizeram com essa informação? Nada. Nós discutimos teologicamente, nós somos salvos? Claro, somos predestinados. E o que você faz com essa informação? Nada. Você olha o indivíduo passando fome na rua. Conclusão que nós chegamos muitas vezes. Quem é aquele indivíduo? Ele não é um indivíduo. Ele é um problema social. Ele é uma pessoa que representa a ausência do Estado, a falência do poder público. Ele representa também o egoísmo da iniciativa privada. E eu não posso ajudá-lo porque fazer isso é, na verdade, coibir. É um homem passando fome. Ele é um homem passando fome. É isso que ele é. Ele é um ser humano passando fome. E como é que nós o vemos? Ele representa a falência do poder público. Não, ele é um ser humano que, se receber um prato de comida, não mais passará fome naquele momento. Ele é um ser humano que, se ele receber uma garrafa 2 litros cheia de água, cheia de gelo, ele vai ter água para pelo menos metade daquele momento. Nem sempre conhecimento acerca de uma coisa nos faz tomar as decisões corretas. Coisas para se evitar em 2019. Você é predestinado. E daí? Isso te faz o quê? Alguém que todo dia dá um prato de comer a quem tem fome? Alguém que todo dia dá água a quem tem sede? Isso faz de você alguém que todo dia visita alguém que está enfermo? Isto faz de você todo dia alguém que vai a uma prisão visitar um amigo, ou um crente, ou alguém que está passando necessidade, que está preso? Isso faz com que todo dia você separe uma peça sua de roupa. Como a gente acumula a tralha, armários da desgraça, um acúmulo de roupa. É roupa que não se usa mais, é roupa que saiu de moda, é roupa que não cabe, é roupa que um dia tem esperança de usar, com aqueles armários entulhados de tralha, naftalina e mofo. Você é predestinado. Isso faz de você o quê? Alguém que pega uma roupa dessa e dá a alguém que está quase nu na rua? Pois é. A estes que fazem isso, disse Deus, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estive enfermo e vieram visitar-me, estive preso e foste ver-me.
porque isto fizeram, vinde benditos de meu Pai. E eles não tinham a mínima informação de que era a Jesus que faziam isso, porque eles perguntam, mas quando foi que nós te vimos assim? E qual é a resposta? Todas as vezes que fizeram um desses pequeninos, vocês fizeram foi para mim. Aí estão os crentes de hoje, com seus armários entulhados de pano, entulhados de sapatos, de tênis, gravatas que não se usam, paletós que não se usam, meias que não se usam. E o que nós fazemos? Quando alguém passa na nossa frente nu, quem é aquela pessoa? Não é uma pessoa, é a falência do Estado. Onde que vai nascer o rei dos judeus? O que os judeus respondem? Essa é mole, é em Belém. Sua aluna é BD. Sou presbiteriano raiz, eu arrebento com essas perguntas. Pode perguntar tudo. Jesus está literalmente nascendo. O menino ainda está cheio de restinho de placenta. O menino ainda está sujinho. Cordão umbilical ainda está vote. E o que os teólogos à época dizem? Conhecimento teológico é com a gente mesmo. Nós hoje, o que nós dizemos? Eu queria ajudar, mas é que se eu tiver 3 calças jeans e eu der uma, eu só vou ficar com 2, aí complica. Eu queria ajudar, mas é que eu tenho 4 paletós, se eu der um, eu só vou ficar com 3, aí complica. Eu queria ajudar, mas é que eu tenho 10 pares de sapato, eu tenho 15 pares de sapato, se eu der um, eu só vou ficar com 14, só vou ficar com 9, aí complica. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Porque eu tive sede e vocês me deram de beber. Porque eu estava nu e vocês me vestiram. Porque eu estive preso e foste ver-me. Estive enfermo e vocês vieram me visitar. Quer saber como é que você faz para ter muito mais coisas sem pedir? É só você começar a dar suas coisas. A mão que está aberta para dar é a mesma mão que se encontra aberta para fazer o quê? Para receber. Você quer perder tudo que você tem? Não dê nada. Adore o que você tem. Seja um acumulador igual os programas, os enlatados americanos. E você vai ver como é que tudo vai sumir da tua vida. Como é que o gafanhoto vai devorar teu dinheiro na fonte. Como é que os juros parecerão muito maiores. Você vai ver como é que quanto mais você ganha, menos você tem. Por quê? Porque Jesus está com fome e vocês não dão de comer. Vocês entregam a pessoa ao Estado. Jesus está com sede, vocês não dão de beber, entregam a pessoa ao Estado. Jesus está pelado. E o que é que nós fazemos? Eu não posso dar minhas roupas, é porque eu já fui muito pobre, agora eu dou valor ao que eu tenho. E o meu sonho sempre foi ter esta calça, esta bermuda, esta camisa, e Jesus está pelado na tua frente, através de um mendigo. O que você faz? Ainda tem pior, sabe o que as pessoas normalmente fazem? Eu não dou essa calça aqui, porque ele não vai saber dar valor, porque é uma calça muito cara, é uma calça importada, e o mendigo, a mendiga, não vai saber dar valor, ou vai trocar isso por vício. Tu não dá nada, ainda se torna juiz sobre a desgraça alheia. Coisas para se fazer em 2019. Cuidado com a frieza do conhecimento. Onde vai nascer o Cristo? Em Belém. Próxima? Não mais nenhuma. Nós sabemos de tudo. Muito obrigado, Herodes. Com isto, verso de número 7, todos,
Herodes, tendo chamado o quê? Coisas a fazer em 2019. Trate a sua vida de forma profundamente íntima e pessoal. Mas aquilo que for maravilhoso, faça o favor, trate os assuntos na luz. Só trata na surdina aquele que tem receio de perder o seu poder. Trate as coisas de forma na luz. Quer ver um exemplo? Nosso WhatsApp hoje é um recurso que ele pode ser usado de uma maneira ruim, não é verdade? Mas ele pode ser usado de uma maneira formidável. Quantas dicas positivas nós recebemos no WhatsApp? Várias. Quantas coisas formidáveis nós podemos abençoar as pessoas? Quantas dicas de oftalmologistas, de alergistas, de gastro, de ortopedista nós podemos dar no WhatsApp? Dificuldade nossa, como nós tratamos nossa vida? Aquilo que deveria ser público nós tratamos de forma secreta, e aquilo que deveria ser íntimo nós tratamos de forma aberta. Desfazer namoro é um evento no Facebook. Um bom médico você trata no sapatinho, porque se encher de muita gente você perde a vaga. Cuidado com isso. Em 2019, trate a sua vida de uma maneira muito mais íntima, mas aquilo que for o bem comum a todos, trate de uma maneira muito mais ampla. Seja um portador de boas notícias. Herodes chamou secretamente os magos, uma informação que deveria ser para todo o povo em Jerusalém, e inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir o quê? Uma coisa que se deve evitar em 2019, que deixou de ser pecado e passou a ser algo social. Sabe o que é? Começa com M. Essa o Juan vai matar. Juan, começa com... Gabi também vai acertar, Davi vai acertar, Stefani também vai acertar. Essa é para vocês. Uma coisa que nós não podemos fazer. Começa com M. Sabe a letra M? Que é a letra assim? O M do McDonald's? M. Começa com M e termina com mentira. Que palavra é essa? Vai pensando aí, Juan. Oi? Vamos, todas as crianças digam junto. Que palavra é essa? Mentira. Acertaram. São as crianças mais inteligentes da Tijuca. Começa com M e termina com mentira. A vida, ela vai nos moldando. Para a Sara e a Sofia, que tem 14 e 13 anos, ou 13 e 12? 14 e 13. Minhas queridas, enquanto nós somos crianças, a vida ela é legal. Na adolescência, ela é meio chata muitas vezes. Para não dizer chata demais. Porque tem tanta coisa que nós queremos fazer e sabemos fazer, só que não temos idade. E infelizmente é difícil para nós reconhecer que ainda não temos maturidade. É difícil. Maturidade não tem para onde correr. Vem com o tempo. Agora, quando vocês se tornarem adultas, lá com 21, 22, 18 é o que a lei diz que já dá para dirigir. Mas com 21, 22, no término da faculdade por ali, vocês vão perceber o seguinte. Sabe o que é a vida adulta? Sara e Sofia, vocês sabem o que é a vida adulta? É uma selva. Todos os nossos amigos da infância, alguns que a gente consegue ter na adolescência, quando nós entramos na vida adulta, ou se tornam nossos inimigos, ou deixam de falar com a gente. E ao passo que pessoas que nós nunca ouvimos falar, passam a andar conosco, são nossos melhores amigos.
E ao mesmo tempo essa pessoa do nada te dá uma barroada para tomar o seu lugar no trabalho. Dá uma outra barroada que é um namorado seu, que é uma namorada sua. E você começa a perceber que a fila de emprego é igual para todos. O patrão não quer nem saber se você é crente, presbiteriana, se é gente boa, se a sua família tem boa índole. Se ele marcar às 7, que horas que vocês têm que chegar? Oi? Não. Se o patrão marca às 7, você tem que chegar às 6h20, fazer o café, deixar todos os documentos já prontos, e quando ele chegar, se for um bom patrão, 6h40, você já está com toda a sua vida ali à disposição, um café pronto para ele. Se ele marcar às 7 e chegar às 6h40, ele é um bom chefe talvez, mas se ele marcou às 7, você chegou às 6h20, você é um ótimo funcionário. E aí, Sara, Sofia, nós percebemos que a vida é uma selva. E aí, sabe o que acontece conosco? A gente entra em um estado de pânico, porque parece cobra comendo cobra, cobra engolindo o próprio rabo. Que história aqui que está rolando? E uma das coisas que a vida nos faz entender que é normal é mentir. A vida parece que ensina para nós o seguinte: se for para você se dar bem, vale a pena. E aí usam até texto: não sejas demasiadamente justo. O texto fala de justiça, e nós traduzimos também como mentira. E ao longo do tempo, meus amores, conforme nós começamos a vida adulta com 21, 22 anos, a vida começa a ensinar para a gente, nos ensinar, que mentira é algo que, dependendo do que for, é tolerável. Aí vem o Evangelho, ele nos diz que o pai da mentira é o diabo. Guardem bem isso. Com certeza os seus pais ensinam isso desde o ventre. Mentira nunca terá parte com Deus. Jamais. A mentira faz com que nós achemos que, se mentir uma vez e não der nada, você pode continuar mentindo que nunca vai dar nada. Mentira. A mentira só nos ensina coisas mentirosas. Mentira. A vida traz consequências, minhas filhas. Olha o que diz o Evangelho. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir o quê? Mentiroso. E ele mente em uma coisa que tem a ver com quem? Com Deus. E isso muitas vezes se torna o nosso lugar comum. Para Deus vale tudo, meu amigo. Cheque sem fundo, gol de mão. Para Deus, como é que estava a igreja domingo à noite? Rapaz, estava lotada. Estava lotada. Batismo, só batismo infantil tivemos 7. Primeiro domingo, culto da noite, 7 batismos infantis. Recadação, primeiro domingo, 30 mil reais. Olha que foi fraco, hein? Um domingo à noite, 30 mil reais. Só dízimo. Não era nem oferta, dízimo. Oferta não. Oferta da viúva pobre não, dízimo. A gente se acostuma e achamos normal. Vale tudo para Deus. É para Deus. Não é bem por aí. A palavra do Senhor diz que muitas vezes as pessoas mentem até a título de dizer que vão adorar a Deus. Para nós encerrarmos, depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente até que chegando parou sobre onde estava Consegue imaginar que coisa surreal? 3 homens com trajes completamente diferentes andando olhando para cima. Aí eles andam mais um pouquinho, a estrela dá uma adianta, aí eles vão. Aí a estrela começa a ir para lá, eles vão. Consegue imaginar isso na rua? Consegue? Os camelos assim, não, agora vai para lá. Olha lá, está brilhando mais para lá. Está mais um pouquinho para lá. Você é estrábico, está brilhando mais para cá. Aí eles vão, seguindo uma estrela. Aí a estrela passa, tem um rio, aí tem que achar o desvio. A estrela leva até o desvio, aí eles continuam. A palavra do Senhor diz: e vendo eles a estrela,
alegraram-se com grande e intenso o quê? Primeira coisa a se fazer em 2019, ou uma das coisas a se fazer em 2019, exemplos positivos a serem imitados. Primeiro, uma coisa é o que diz o rei, uma coisa é o que dizem os teólogos, os conhecedores, uma coisa é o estado de pânico do povo, outra coisa é aquilo que Deus coloca na minha frente para eu ver. Uma coisa é o que todo mundo está dizendo, outra coisa é algo que eu tenho plena convicção que é um sinal de Deus para a minha vida. Todo mundo está dizendo, olha, é para cá, mas você tem plena convicção que não é isso, nem aquilo, é outra coisa. E por mais angustioso que te seja, não perceber o quão diferente é isto, por incrível que pareça, mais paz você tem em reconhecer que aquilo é algo como sendo de Deus para a sua vida. As maiores ideias que os grandes inventores tiveram, eles não tiveram em grupo, eles tiveram sozinhos. E as maiores ideias que eles conseguiram implementar em menos tempo, foi aquelas que não dependiam de muitas pessoas a não ser eles mesmos. Porque toda grande ideia que você tiver, se você compartilhar com alguém, esta pessoa será o primeiro empecilho a você concretizar esse plano. Porque ele talvez vai dizer, sabe o quê? Será que é por aí? Será que é bem assim? Eu acho que você deveria pensar um pouquinho, porque talvez não seja bem isso. Lá foi você com teus planos para as cucuias. Já pensou? Steve Jobs dizendo, eu quero que o mundo inteiro caiba na palma da mão de alguém. A maioria diria, isso é impossível, talvez daqui a 10 anos. Ah, tem razão, vamos lançar o iPhone hoje não. Aguardemos. Imagina, se o jovem cientista pensasse, não vou soltar pipa com uma chave pendurada não, porque posso tomar um choque. Deixa mais para frente. Imagina, se um outro homem, quando caiu uma maçã sobre a mão dele, ele dissesse, as coisas caem porque elas estão lá em cima, e tudo que está em cima um dia cai, é isso, vou comer a maçã e vou embora. Mas são homens de visão. E porque primeiro fizeram, lograram êxito. Os reis magos são totalmente bem intencionados. Pararam no palácio, um tempo de bola perdida, quando ele sai a estrela retorna. E eles se alegram em ver que eles novamente conseguem caminhar com seus próprios recursos. A palavra do Senhor nos ensina, 2019, entrando na casa, viram o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. A estrela representa que eles novamente tinham encontrado o caminho para aquilo que queriam concretizar, ver o menino que acabou de nascer. Alegraram-se com grande e intenso o quê? Faça um favor a você mesmo em 2019, busque alegria. Sério. Mas alegria no seu original, não é a alegria que é de fora para dentro. Um bom filme, maravilhoso. Um teatro, formidável. Uma exposição, dependendo de qual for, fenomenal. Sair com os amigos, coisa linda, coisa maravilhosa. Os amigos em casa, festa. Mas alegria, ectasis, é êxtase. É de dentro para fora. Em outras palavras, busque ser alguém que sozinho você é alegre de dentro para fora. Você dentro de você é um poço de alegria. Ectasis. É uma alegria que arrebata, porque é de dentro para fora. Uma coisa que o mundo tem nos ensinado é a valorização da tristeza e o abraçar do estado da melancolia e a aceitação convicta de que há pessoas que nasceram para sorrir e tem eu que nasci para ficar triste. Está amarrado, rapaz. Quem foi que te falou um troço desse?
Evangelho só trabalha com categorias de alegria. Mateus 5, quando Jesus se assenta e os discípulos se achegam, o sermão da montanha começa com o quê? Bem-aventurado quer dizer o quê? Alegria, felicidade. O primeiro discurso público de Jesus, ele aponta as pessoas para o caminho da felicidade. E crente abraçando a vida, o modus surumbáticos do ser. Quem é você? Eu sou alguém de muitas dores, alguém de muitas lutas. Meu irmão, minha irmã, seja conhecido por alguém que é alegre. Faça esse favor a você mesmo. Por você. Porque a nossa sociedade parece que valoriza o indivíduo que toma prejuízo e se vinga, o indivíduo surumbático, a mulher que guarda as coisas, que ela tem um universo dentro de si, mas não pode expor, porque o mundo não vai compreendê-la. Não, isso se chama surumbatismo e chatice. É só isso. Isso se chama decisão por uma vida solitária. Só isso. Tem nada de elegante, de requinte, não. Seja alegre. Jesus te convida o tempo todo à felicidade, seja alegre, de dentro para fora. A palavra do Senhor ainda diz, para encerrar: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se Em 2019, tenha uma vida mais reverente, tenha uma vida que busca observar as coisas com mais reverência. Você, quando encontra pessoas na praia, você encontra a gente se divertindo ao máximo, mas você encontra muitas pessoas que contemplam a natureza. Já conheci história de gente que se converteu só observando o mar, que chega à conclusão que Deus existe observando natureza. Tenha uma vida mais reverente às coisas de Deus. Uma coisa que a nossa igreja já conhece, sabe? Se eu não fosse pastor, eu seria diácono. Uma das coisas que o manual presbiteriano diz que compete aos nossos diáconos, não apenas manual presbiteriano, mas a tradição e os nossos regimentos internos, é que a junta diaconal, ela deve preparar os elementos da ceia. Inveja é pecado, mas eu tenho uma santa vontade de um dia realizar isso. Eu fico imaginando o que é você pegar aqueles pedaços de pão, os nossos diáconos estão aqui, fazem isso domingo sim, domingo não. Mas você pegar aqueles pedaços de pão e observar que as pessoas dali a pouco vão comer o corpo de Cristo, que as pessoas vão beber o sangue de Cristo. Ele diz, isto é o meu sangue, este é o meu corpo. Eu não sei, acho que eu demoraria umas 2 horas para fazer isso, e até atrasar o culto. Porque eu não sei, ia lavar tanto as mãos, ia botar toga. Não posso fazer esse troço assim de qualquer jeito. Ia me ajoelhar, ia pedir perdão por todos os meus pecados antes. Ia olhar aquela garrafa de vinho, já ia chorar, meu Deus, é o sangue de Cristo que as pessoas vão... E eu estou separando isso aqui. Qualquer um que entrasse para conversar fiado, eu ia mandar embora, ia brigar e tudo. Depois ia achar que estava em pecado, ia pedir perdão de novo. Porque para mim é uma atitude de uma reverência, talvez uma das mais fortes da igreja. Falta-nos reverência, não apenas para com as coisas de Deus, mas para com nossas próprias coisas. A nossa casa muitas vezes falta uma liturgia, a liturgia de cumprimentar a esposa na frente dos filhos, a liturgia de cumprimentar um filho na frente de outro filho, a liturgia de um irmão abençoar o outro irmão dentro de casa. Falta essa liturgia do lar. Falta-nos a liturgia do trabalho, o chegar cedo no trabalho, sentar na sua baia, biombo, mesa, sala, auditório, escritório, carro, o que quer que seja, e consagrar aquele tempo como um tempo dedicado a Deus. Falta isso em nós. A gente já chega esbaforido, recebendo ordens e já dando ordens para descontar. Como tem faltado para nós uma liturgia, uma ordem divina, um projeto, um planejamento, um ordenamento divino acerca das nossas coisas.
tudo nosso muito no solavanco. A gente entra na igreja, senta, nem ora primeiro para começar os cursos, já chega fazendo. E a gente sai de qualquer jeito. A palavra do Senhor diz que, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se reverentemente, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sabe por que eles fizeram isso? Era média com o menininho? Menininho ainda estava aprendendo a fazer xixi sozinho. Menininho ainda se achava dentro da barriga da mamãe. Menininho só queria saber de mamar e dormir. Era média com os pais? Por que eles entregaram ouro, incenso e mirra? Você pode me dar a razão teológica, porque Jesus era rei, sacerdote e ia morrer. Eu posso te dar uma outra razão. Eles eram pessoas gratas. Eles tinham gratidão para com aquele ente, que, embora eles não sendo judeus, sabiam que era um rei, e vieram prestar sua reverência, sua adoração. E ninguém se aproxima de Deus e se achega a Deus de mãos vazias. Você se achega a Deus com o seu coração contrito. Você se achega a Deus com a sua alma posta diante do Senhor. Você se achega a Deus com a sua adoração espírita em verdade, com o seu dízimo, com a sua oferta, com o seu estado do ser, com seus filhos, com a sua família. Ninguém se achega a Deus de mãos vazias. Eles tinham esta sensibilidade e esta gratidão. Para 2019... evite achegar-se a Deus de mãos vazias. Traga o que tem de melhor em você. Apresente o que Deus te deu de melhor. Apresente seu marido, apresente sua esposa, apresente seus filhos. Traga seu dízimo, traga sua oferta. Consagre ao Senhor, consagre-se a Deus. Traga seu espírito para por Deus ser ministrado. Ouro, incenso e mirra. Se eles ouvissem de Jesus adulto que bastava o coração, eles entregariam o coração. E por causa disso, trariam o dobro do ouro, do incenso e da mirra, porque eram gratos. Para nós encerrarmos, sendo por divina advertência prevenidos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Eles até iam obedecer. A gente tem que voltar lá e dar um endereço aqui, porque o interventor federal também quer trazer a sua adoração. Mas 3 homens têm o mesmo sonho. E o sonho dizia o quê? Negativo. Vão meter o pé para casa daqui. E eles acordam, um olha para o outro. Sonhou? Sonhei. E o sonho dizia o quê? Meter o pé daqui. É para sair fora daqui. Então é isso mesmo. Existe uma coisa que nós precisamos desenvolver, uma coisa que esse mundo tem tirado de nós, aliás, tem dado de outra forma: sensibilidade. O mundo está nos presenteando com uma sensibilidade ruim, uma sensibilidade nociva, uma sensibilidade que diz que quanto maior for seu sofrimento, mais pena as pessoas devem ter de você e mais as pessoas são obrigadas a te ajudar. Isso não é sensibilidade, isso é autopiedade. Sensibilidade é quando eu consigo perceber coisas que ninguém está percebendo. Sensibilidade é quando eu olho alguém passando fome e eu vejo um ser humano, eu não vejo um problema social. Sensibilidade espiritual é quando eu vejo alguém passando fome, eu vejo Jesus de Nazaré. Eu não vejo alguém com um problema social. Nós, cristãos, de um tempo para cá, passamos a racionalizar tanto a nossa fé, que sonhos deixaram de ser elementos onde Deus manifesta a nós sua vontade. Sonhos passaram a ser o quê? A nossa psique trabalhando assuntos não resolvidos do nosso dia, para que nós acordemos com a nossa psique em ordem. Em outras palavras,
o imperativo de Freud acerca dos sonhos passou a ser a norma da casa. Mas e quando Freud não existia, o que eram os sonhos? E quando Freud não existia, como é que se tratavam os transtornos? Dá a impressão que antes de Freud para cá, a Bíblia não servia para tratar ninguém. Ninguém nunca foi tratado. Paulo era doido para matar as pessoas. Não foi tratado pelo Evangelho. Pedro não foi tratado pelo... Ninguém foi tratado pelo Evangelho. Os crentes hoje acham que tratamento para a vida é só a partir de Freud. Freud explica, Freud ajuda, Freud é ótimo. Mas sem isto, sem assim diz o Senhor, a eficácia não é completa. Sonhos, muitas vezes, eles servem para denotar para nós mesmos o nosso estado emocional. Sonho com muitas coisas ruins, sonhos com armadilhas. Não seja tão racional, ou olhe seu sonho de uma maneira racional. O que você está dizendo para você mesmo? E quem sabe não é Deus te falando alguma coisa. Para nós encerrarmos, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por onde? Para onde? Eles não negam quem são, mas quem se encontra com Jesus não pode voltar pelo caminho pela qual veio. Se o encontro a Jesus, o que te levou a encontrar-se com Jesus muitas vezes, era um lar desfeito, quem se encontra com Jesus volta por um outro caminho. O meu objetivo é refazer meu lar. Se o que me trouxe até Jesus era um vício, e quem se encontra com Jesus volta por um outro caminho, o meu caminho agora é um caminho onde evito qualquer tipo de vício. Se o meu encontro com Jesus, o que me levou, o estado em que me encontrava foi fruto de roubo, de mentira, de desgraça, de perseguição, eu encontrei-me com Jesus. Quem se encontra com Jesus não volta mais pelo mesmo caminho, regressa por um outro caminho. Quando você se encontrou com Jesus, você estava em um determinado estado. O estado que você se encontra hoje é melhor? Você mente menos? Então teu estado ainda é ruim, porque o correto é não mentir. Coloquemos-nos